eu falo que durante o pré-natal a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem uma responsabilidade física. É uma gravidez de risco, eu tenho exames para serem feitos por bons profissionais, né? Porque tem que indicar os bons profissionais. Eu tenho os exames laboratoriais para poder fazer, eu tenho a medida do fundo de útero, então eu tenho uma responsabilidade física. Sim. E eu tenho uma responsabilidade emocional por essa gravidez. Esse bebê vai vir com esse casal. Então, eu cuido do casal também, né? Esse casal, ele tem que estar numa união para poder receber esse bebê também. E uma responsabilidade espiritual também para esse bebê que vem vindo por aí. Então, quando a gente faz o pré-natal, se a gente parar para pensar, não é medir fundo de útero, não é medir a pressão, é muito mais do que isso, sabe? Sim. Precisa da pediatra orientar essa mãe, né? Seu bebê tem possibilidade de vir antes, então a consulta pediátrica pré-natal é fundamental, sabe? O que seu bebê vai passar na UTIM, o que pode acontecer quando a prematuridade, o pulmão é o órgão, né, que a gente mais, né, passa aperto, né, com ele, porque o prematuro não expande muito, e a gente sabe que ele vai ter um desconforto respiratório. Sim. Então, assim, essa mãe, ela tem que estar preparada. Por quê? Porque, às vezes, o bebê nasce, ele não vai ficar naquela primeira hora com ela, vai para uma assistência. Sim. E se ela não tiver consciente de que aquela assistência inicial ela é fundamental para o bebê dela, para que ele retorne, ela vai ficar achando que o bebê tem um problema e ninguém falou nada para ela. Então, assim, essas responsabilidades que nós temos, física, emocional e espiritual, é fato com essas pacientes, né? Quando a paciente deixou para poder engravidar depois de 35 anos, né? Saber que ela tem mais chance de abortamento, que ela tem mais chance de bebês com síndromes, que ela tem mais chance de hipertensão, que ela tem mais chance de diabetes. Isso é muito sério. Tem que ser falado muito antes para essa paciente. Por quê? Porque é um pré-natal que acaba ficando desgastante para o casal, para o obstetra e para todo mundo que vai dar assistência a essa paciente. Eu fiquei pensando, assim, que tem várias pesquisas, né, comparando um grupo controle de uma gestação que não tem uma infertilidade prévia e várias pacientes que viveram ao tratamento, ou não necessariamente tratamento, mas, enfim, perdas gestacionais anteriores, dificuldade para engravidar. Todas as pesquisas vão apontar assim, para uma diferença da vivência dessa gestação. Então, não é só uma questão daquela história que está diante de nós. Então, tem dados para isso. Então, quando quem está acompanhando não parte desses dados, tecnicamente está frágil também. Porque quando a gente tem dados dizendo que uma paciente, que ela vem de um tratamento, vamos pegar, né? Vem do tratamento para engravidar, ela é rodeada assim, de muita ansiedade em todas as etapas, como a gente já falou. Mas eu acho curioso porque, ao mesmo tempo, o que se exige como expectativa social, familiar, até mesmo da equipe médica, se essa equipe está muito desavisada de tudo isso que a gente está falando, é que você recebeu um positivo. Como que você não está feliz? Como que você não está radiante? Né? O marido olha para ela, mas eu não estou entendendo. Por que você está introspectiva? Por que você está ansiosa? Por que você está subindo a sua pressão? Por que está tudo bem, aconteceu, conseguimos? A mãe vai falar a mesma coisa. O que eu estou querendo pontuar é que a exigência, às vezes, é só de alegria, de completude, de romantização. E ela também idealizou isso, porque até então, para ela, bastava engravidar. E agora que ela engravidou? Não veio essa alegria, essa completude, né? Ela às vezes não consegue ter um lugar ou alguém, que é o que a gente está falando aqui, que a gente é testemunha, e às vezes vão ser só nós, assim, o obstetra, e você que vai ser testemunha, né? E poder reconhecer o que ela não está conseguindo reconhecer nela. Porque ela está comprando essas idealizações de uma forma muito real. Não, eu tô bem, mas ela não tá bem. Ela não tá bem e não precisa estar no sentido assim de que ela pode, nesse momento, mesmo após um positivo, assumir uma fragilidade. Eu ainda preciso de ajuda, né? Eu falo isso para ela, ninguém sabe o que está acontecendo com você.
Ninguém sabe que E você está no nem momento ela de introspecção. mesma, né? Porque ela ainda não consegue Aí é que reconhecer ela isso. entende. E às vezes o nosso lugar como uma equipe que é avisada disso tudo é dizer, tecnicamente, cheia de dados, assim, olha, a sua gestação pode precisar de algumas coisas mais importantes. Talvez, o que a gente pode fazer para aliviar uma gravidez, diminuir um pouco a ansiedade? Um obstetra diz, talvez seja importante para você, pelo que eu estou vendo, você quer fazer mais uma ultrassom entre 8 e 10 semanas? Exatamente.